Na aula passada, você estudou os marcadores. Marcadores marcam o que e quem. The, o, a, os, as, that, these, my, your, etc. Viu como perguntar por quê? Why didn't Christina go to the party last night? E como responder por quê? Because she was very, very tired. Como dizer não fazer mais? I'm not going to the beach anymore. Aprendeu também o som de L. Well, but, walk and island. E a dica de falsos amigos, os false friends. Pretend, fingir. Intend, ter a intenção de. Uma boa aula! Sonia, Hey, what are you doing? I'm taking a look at the menu. All right, because today we are going to talk about Food, drinks, restaurant situations. It's going to be really cool. we'll have a lot of fun. We'll also talk about marcas, marcadores. We'll learn a few important ones. And, well, as Sonia said, we'll have a lot of fun as usual. Of course, let's go. Os marcadores mais comuns. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Nós vamos aprender um por um, vocês vão acompanhar quem eles são, como são essas palavras, o que elas querem dizer e vão ver ilustrações dos exemplos que nós vamos apresentar a vocês. Não adianta, tem que decorar. Essas palavras que completam são fundamentais. Vocês já conhecem algumas técnicas de memorização, vocês podem recortá-los com o exemplo, com as traduções, espalhar no banheiro, na sala, no quarto, porque é preciso memorizar. Então, nós vamos lá, nossos marcadores mais comuns. A few people, a little money, a book, an actor, a bit of sugar, a lot of people, a piece of cake, a piece of news, a series of books, all flowers, another bottle, any person, both daughters, each worker, either end of the table, every Sunday, less sugar, many butterflies, more money, most of the money, neither chair, no questions, other pens, several places, some people, that building, the planets, these oranges, this apple, those buildings. Let's begin
this second part of the class, our basic communication. Our subject today is food and drinks. Let's begin with an audio. I want 2 kilos. Let's listen. How much are the tomatoes? 3 reais a kilo. How much do you want? I don't want the tomatoes. They're too expensive. Where can I buy cheaper tomatoes? I can give you a discount, 1.5 reais a kilo. That's better. I want 2 kilos. In English-speaking countries, food and drinks are bought in different measures. Let's take a look. It's different from Brazil. Let's see how it is over there. A loaf of bread, 1 pound of, a piece of, a slice of. In Portuguese, when we go to the bakery, we say pão. Eu quero pão. But in English, no, we need to use the word loaf. A loaf of bread. Be careful here. Let's continue talking about weights and measurements. Let's see the equivalency of each one. 1 pound, uma libra, is 0.454 kilos, or 16 ounces, onças. 1 ounce, uma onça, 28.35 grams, gramas. Moving on, the next thing I want to do with you is to listen to another dialogue, and in this dialogue we're going to focus on the names of foods and drinks. Are they ripe? Let's listen. Good morning. I want some pineapples, please. How many do you want? How much are they? They cost 1 real each. Are they ripe? Yes, Mrs. Barreto. I want 3, please. In this class, we're having the wonderful opportunity to practice our listening skills. So, let's go on to another dialogue. How much is a kilo? Good morning. May I help you? I want some rice and beans. How many kilos? How much is a kilo of rice? A kilo of rice is 2.5 reais, and a kilo of beans is 2 reais. How much do you want? I want 1 kilo of each. Do you have any vegetables? Yes, I have many. I want to know the price of the kale, broccoli, and cauliflower. The broccoli and the cauliflower are 1.5 reais each, and the kale is 2 reais. That's fine. I'll take the broccoli and the cauliflower. I'm starting to get hungry with all of this food. Another audio for us to practice our listening in a cafe. Good morning, sir. Coffee or tea? Coffee, please. Sugar? Yes, please. Excuse me, is there any more milk? Certainly. Anything else? Some orange juice and a slice of lemon pie, please. Okay. We left the cafe. Come with me to the next audio. Where are we going? In a restaurant. Good afternoon, sir. May I help you? May I have the menu, please? Here you are. I want a steak, some mixed salad, and some orange juice. Anything else? I don't want much salt on my salad or my steak. What about sugar in your juice? Just a little, please. Anything else? What kind of dessert do you have? We have many kinds. There's a list of them on the menu. Okay, thanks. We're going to watch a short segment of the movie I Am Sam. In this segment, Sam and his daughter are having a special breakfast. Let's see how it is. Movie segment. Yeah. Rooty tooty, fresh and fruity, sunny side up, not too runny, 2 sausage links, French pancakes instead of buttermilk, fruit topping on the side. Yeah. The funny face special. I always think it's funny when you say funny face special. French, not buttermilk, fruit topping on the side. Down top, down top. You're getting a funny face.
It's a wonderful choice. Yeah. Rooty tooty, fresh and fruity. Sunny side up, not too runny. 2 sausage links, French pancakes instead of buttermilk, fruit topping on the side. Yeah. The funny face special. I always think it's funny when you say funny face special. French, not buttermilk, fruit topping on the side. Down top, down top. Making a funny face. It's a wonderful choice. How was the video? Did you enjoy it? This movie is really nice. I recommend it. The next video we're going to watch, the next segment, is from the film Ferry Bueller's Day Off. In this segment, we will see a guy with his friends entering in a very fancy, very sophisticated restaurant, and he asks for a table for a party of 3. Party of 3, a group of 3. Let's watch it. Movie segment. May I help you? You can sure as hell try. Hi, I'm Abe Froman. Party of 3 for 12. Is there a problem? You're Abe Froman. That's right. I'm Abe Froman, the Sausage King of Chicago. May I help you? You can sure as hell try. Hi, I'm Abe Froman. Party of 3 for 12. Is there a problem? You're Abe Froman. That's right. I'm Abe Froman, the Sausage King of Chicago. After so much food and coffee and restaurant and cafe, oh boy, it's time for a break. How was your break? Did you have something to eat? Did you order something? Did you use the words that you have just learned? Well, agora a gente vai mudar um pouco o nosso foco. Nós vamos conversar sobre as palavras contáveis ou incontáveis, os seres vivos, na verdade muito mais as coisas, né? Que são contáveis e incontáveis em inglês, e isso é uma característica muito importante da língua inglesa, não que não exista em português, porque nós não dizemos alguns dinheiros, né? Nós dizemos algum dinheiro e alguns reais, então isso existe também em português, mas nós vamos ver algumas particularidades que existem em inglês com relação a isso. Peço que vocês tenham bastante atenção nos dicionários quando virem a letra C, ponto, se refere a o que, palavras what, que são countable. C, ponto, é a abreviação de countable, contável. U, ponto, é a abreviação de uncountable, incontável. Isso vai ser importante para nós agora, nos exemplos que nós vamos ver, vão aparecer essas duas letras, vez uma, vez outra, indicando esta característica que nós vamos agora tratar. O que são as palavras contáveis? São as palavras que têm unidades e que podem, portanto, ser marcadas com os marcadores A ou N, que significam a mesma coisa. O N aparece por causa do som de vogal que inicia a palavra, significam um ou uma, A, N. E incontáveis são aqueles what, aqueles o que não podem ser marcados com A ou N. Em inglês foram desenvolvidas palavras diferentes para se referir a coisas que podem ser contadas e as que não podem ser contadas. Ou seja, eu tenho um muito para me referir a grandes quantidades do que pode ser contado e um outro muito para me referir a grandes quantidades do que não pode ser contado. O contrário também é verdadeiro. Pouco se desdobra em duas palavras, para as coisas que se contam e para as coisas que não se contam.
Que palavras são essas? São os marcadores much, little, many e few. Much e little é para referir a muita e pouca quantidade de coisas que não se conta, uncountable. Many e few é o contrário, para se referir a o que se conta em grande e em pouca quantidade. E como eu digo algum, alguma, quer dizer uma quantidade mediana? Eu uso a palavra some, que se refere tanto a coisas contáveis quanto a coisas incontáveis. Agora vamos aos exemplos. A dollar, many dollars. Money, some money. Sugar, coffee, beer, rice. Nature, hope. Information, news. A house, many houses, few houses. Milk, much milk, little milk. Dando continuidade ao nosso trabalho aqui com as palavras que se contam e as palavras que não se contam, vamos agora acompanhar um diálogo onde as palavras much e many são usadas acompanhadas da nossa pergunta básica how much e how many. Vamos ouvir e tentar identificar em que situações uma e outra forma de fazer perguntas são usadas. Let's make a cake. Okay, do you have the recipe? Sure, I have a good one. What do we need? Let me see. We need flour, How much? 3 cups, What else? eggs, How many? 3. We also need oil, How much? 5 tablespoons, and we need some milk too. How much? Just 1 cup, and 3 cups of sugar, Do we need anything else? a little salt and baking powder. Okay, we have everything here. Let's start. Conseguiram mais ou menos imaginar? How much é como nós perguntamos, como nós indagamos sobre a quantidade de coisas incontáveis. How much é quanto ou quanta, isso em inglês não importa, e serve para as coisas que não podemos contar. How many é quantos ou quantas, e é usado para as coisas que podemos contar. Vamos agora escutar mais um diálogo que tem palavras que se contam, palavras que não se contam e algumas informações adicionais sobre como lidar com unidades dessas coisas que não se contam, não é? A gente pode pensar assim, dinheiro, eu não digo dinheiros, mas eu digo sacos de dinheiro. Então, é através dos sacos que eu conto dinheiro. Em inglês eu tenho palavras que eu uso para poder contar as coisas que não se contam. Então, se eu falo de bolo, eu posso dizer a piece of cake, e aí eu tenho pieces of cake, certo? Cake, bolo, já que eu não posso contá-lo, eu fico falando nas fatias ou nos pedaços. E este diálogo usa some e a piece of e mais algumas expressões que nós vamos ouvir e vamos usar para exercitar isso que estamos aprendendo. Hello, do you have anything to do? Yes, the fridge is empty, but I'm busy. I don't have time to go to the supermarket. I have nothing to do right now. Do you need some help? Yes, please. I need some cartons of milk, some apples, some bread, and a piece of cheese. Which kind of milk? Any kind. Milk is all the same. That's not true. Eu chamei a atenção de vocês agora há pouco sobre a palavra some, que é usada para referir a alguma quantidade, quer dizer, nem muito, nem pouco, e some, que significa algum, alguma, alguns ou algumas. Vocês então, por causa do S, já sabem que serve tanto para o que é contável, quanto para o que é incontável. Então, nós teremos some tomatoes, que nós vamos traduzir por alguns tomates, e temos, por exemplo, some hope, que nós traduzimos por alguma esperança.
Ok? Então, some serve para os dois tipos de what e quer dizer algum, alguma, alguns, algumas. Em perguntas, o some muda e passa a ser any. Vamos ver alguns exemplos? Do you have any books to read? Você tem alguns livros para ler? Aqui o any significa alguns, portanto é como some, só que é em perguntas. Show up anytime you like. Apareça a qualquer momento, no momento em que quiser, quando quer que queira, certo? Aqui, any significa qualquer. There isn't any furniture in the room. Não há nenhuma mobília na sala. Any, precedido de not, quer dizer nenhum, nenhuma, ou forçando um pouquinho a barra da tradução, nenhuns, nenhumas. Recapitulando, gente. Some, algum, alguma, alguns, algumas. Any, o mesmo que some em perguntas. Any, sem estar em perguntas, sem ser precedido de not, qualquer ou quaisquer. Not, mais any, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Não se diz, é estranho, mas é o que quer dizer. I have no idea. Eu não faço ideia, eu tenho nenhuma ideia. Se eu quiser usar essa ideia de nenhum, nenhuma, e não estiver usando not, eu uso no. No é como dizer not any. I have no money, I don't have any money. Ok? São sinônimos, no é um pouco mais forte, é um pouco mais enfático, e quer dizer também nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. A pronúncia do S é importante, tem que aparecer. Logo mais nós vamos ver, ela significa coisas, ela tem uma função na estruturação da informação. E quando o som do S inicia uma palavra, ela tem que iniciar como S, não coloca em som de vogal. Olha que a gente já comentou sobre essa nossa tendência no português, principalmente o português brasileiro, de encher as palavras de vogais, ok? Vamos fazer aquele exercício escola, escola, school. A gente passa por uma transformação da palavra escola, fala ela como se tivesse um sotaque de inglês, omitindo essa vogal inicial, para então poder produzir corretamente em inglês. Vamos ao áudio. School, star, spirit, scene, science, scissors. O S tem que ser lido quando termina ações na terceira pessoa do singular, como por exemplo em he sleeps, porque se ele não for pronunciado, vai significar algo como eu dormem, ou eles dormimos, certo? O S é uma conjugação, então a gente tem que claramente dizer he sleeps, ele dorme. O plural das palavras, a vasta maioria dos o que, de o que em inglês, no plural, em número maior que 1, é produzida, expressa com S. One book, two books. Um livro, dois livros. E o apóstrofe S, o possuidor da palavra seguinte. Maria's dog. O que vem depois do apóstrofe S pertence a quem vem antes do apóstrofe S. Maria's dog, o cachorro da Maria. O S ainda é a contração de is ou de has. É ou tem. She's beautiful. She is beautiful. Contraído fica she's beautiful. Ela é bonita. She's gone. Ela literalmente é ida.
ou como a gente traduziria, foi embora. E o S do has. The pronunciation tips finished. The pronunciation tip has finished. A dica de pronúncia terminou. Library, como vocês já podem imaginar, não é livraria, é biblioteca. Our library is enormous. Nossa biblioteca é enorme. E como se diz livraria? Bookstore, ok? Let's now move on to our study tip. Let's go. Do you remember that I have already talked about going to the dentist and brushing your teeth and flossing? Well, that's really important. Guys, are you flossing? Are you brushing your teeth? And when I say brushing your teeth and flossing, of course, I don't mean literally brushing your teeth and flossing, but reading, rereading, re-listening. You have to re all the things. This is the best way to learn, isn't it? Certainly. And so our study tip has to do with that you have to keep your knowledge of English alive. How to do that? How to brush your teeth in English? How to floss in English? Well, objectively, practically, please read every day before you go to bed. Read a sentence, read a short paragraph. There's plenty of material in English everywhere. You can use the material from the book, you can find things on the internet, you can read the lyrics of a song, but you have to do it every day. Or you have to do it regularly if you cannot do it every day. This is the way you keep your knowledge of English alive, and this is the way you stay connected to the language, because the language makes no sense if it's not used. So you have to use it. You have to create opportunities to use it. That's okay? right. And with this, we end today's class, and we hope to meet together soon. Na aula de hoje, você estudou os marcadores mais comuns. The, an, other, another. There are so many. Viu como falar as quantidades das coisas. Much time, little time. Many hours, few minutes, some time, some hours, some minutes. Como falar sobre comida, food, e bebida, drink. A soda and a pizza, please. Aprendeu também o som de S. Spirit, he speaks. The student English. E a dica de False Friends. Library, biblioteca, bookstore, livraria. Até a próxima aula.